Esse vídeo aqui vai ter pelo menos uns 3 objetivos. Primeiro, explicar um pouquinho aquela brincadeira do soca-soca sem parar para vários ultrassons microfocados. Chama um pouquinho a atenção, né? Tipo, como assim soca-soca no rosto? Tudo bem, ele faz uma lesão controlada, mas quantas lesões? Primeiro objetivo, explicar isso para vocês. A diferença, né, entre o remédio e o veneno, que a diferença é a dose. O ultrassom microfocado é maravilhoso, e aí eu já vou explicar para vocês esses parâmetros e tal. Mas, segundo, mas não menos importante, grupo VIP. Quem aí não tá no grupo VIP, gente? Eu tô em grupo VIP até de clínica, que eu já fui atender na clínica. De clínica que me convidou pra ir lá atender no Rio de Janeiro. Até hoje eu tô lá no grupo VIP, oferta especial, últimas vagas. E aí, por terceiro e não menos importante, explicar mais ou menos como funciona a dinâmica de encher a agenda de muitas clínicas que fazem o grupo VIP, que de VIP não tem nada. E o que acontece com a paciente do grupo VIP? Como ela é vista? Normalmente, as clínicas têm suas máquinas, ou as máquinas que elas compraram, ou as máquinas que elas locam, certo? E nisso, de analisar o perfil de cada um dos pacientes, tem o paciente que chega e fala, eu quero o protocolo do melhor jeito que se encaixe na minha agenda, que se encaixe na minha saúde, na minha necessidade. Ele às vezes não fica sinalizando tanto para as clínicas quando tiver promoção, quando tiver oportunidade de paciente modelo, porque muitos pacientes têm na cabeça deles, e às vezes não está errado, que qualquer coisa é melhor do que nada. E em alguns casos, um pouquinho de preenchimento a mais, tal, não vai ser ruim para o paciente, né? É diferente do caso do laser de CO2, que eu falo sobre isso. Eu falo, tem muita gente que pensa que qualquer coisa é melhor que nada, e aí vai lá de paciente modelo com o organismo todo prejudicado, e aí se submete a uma lesão quando a pessoa não está preparada para cicatrizar, tampouco tem o conhecimento de perigos, né? Exemplo, tá lá se cicatrizando, pálpebra é uma região que fica abrindo e fechando, a pessoa vai lá e dá beijo no rosto, encosta em homem com barba, em mulher com brinco, péssimo. Eu vou fazer um vídeo para vocês só com as recomendações de quem convive ou vai encontrar com alguém que está de pós-procedimento, independente de qual procedimento, um laser de CO2, um bioestimulador, um preenchimento, porque acho que vai ajudá-los. Mas, o que acontece? A gente faz a brincadeira, né, soca-soca sem parar, porque aquela música, né, de que esculacha o corpo, né, de outra pessoa, e que é exatamente esse o conceito. Então, identificou lá na clínica, grupo VIP, as pacientes que querem uma promoção, e aí tem lá o dia de locação de uma máquina A ou B. Normalmente, muitas clínicas até fazem a estratégia de um dia loca um Ultraformer MPT, no outro dia loca o Hi-Pro. Isso dá a sensação de que é algo diferente, e isso faz que muitos pacientes repitam o procedimento, que é praticamente igual, são ultrassons microfocados. Eles farão lesão, pontos de coagulação profundos, sem machucar a parte de cima da pele, o que não é tão arriscado quando o quesito é mancha, porque nenhuma clínica vai querer complicação, certo? De ficar lá machucando em muitas sessões, partes superficiais da pele, apesar de que eu vejo isso. Então, o maior risco em um ultrassom microfocado, principalmente se ele for feito em uma potência mais baixa, é o paciente não ter resultado. Ou piorar, né? Principalmente se ele tomar o cappuccino da experiência do cliente antes, muito comum. A pessoa fica lá com o sangue cheio de glicose. Isso é uma reação de glicação, onde uma molécula de açúcar somada a uma molécula de colágeno faz com que esse colágeno se torne rígido, amarelado e aparentemente envelhecido. Por isso todo mundo fica falando, tem bioestimulador, tem procedimento que não faz um bom colágeno. Por quê? Vai lá, o ultrassom microfocado, não interessa qual, Liftera, Ultera, Ultraformer, Ultraformer MPT, Eros, Hi-Pro, e aí faz lá esse machucadinho profundo, vai aquele sangue todo tóxico, que reage, né, tóxico cheio de açúcar, esse açúcar reage com a proteína, o sangue glica, aquele colágeno que já estava lá, daí o paciente tem que se cicatrizar e fazer um novo SMAS, um novo tecido independente, consumo de gordura que for. E aí o paciente pode ter a perda. E aí o que acontece? O paciente não está querendo investir tanto, isso serve para o laser de CO2 ou não pode investir. Só que o que muitas clínicas pensam? Ela não pode investir tanto.
Então vamos fazer uma matemática, tá? Para funcionar aqui, eu trabalho de um jeito um pouquinho diferente. O paciente chega, a gente analisa todo o corpo dele, decide o melhor momento de fazer um ultrassom microfocado. Antes disso, é ideal que ele faça uma preparação, suplementação, muitas vezes terapias injetáveis, tanto endovenosas quanto intramusculares. E às vezes, alguns artifícios, né, drug delivery do laser de CO2, a terapia injetável, o suplemento, pode ficar mais caro que a própria aplicação do laser ou do ultrassom microfocado. E aí, a clínica X do grupo VIP está preocupada do paciente, às vezes, realmente se recuperar super bem, ter um resultado maravilhoso? Está contando, às vezes, com aquela estatística da sorte do estudo científico feito pela empresa? E aí? Fala para o paciente, olha, só faça ultrassom microfocado se você tiver com a vitamina D boa, com o aporte proteico bom, fazendo uma suplementação bacana. Se você estiver tomando antipsicótico ou antidepressivo, o pico glicêmico pode fazer a glicação, eles não fazem. Eles veem a pessoa que está lá atrás de promoção, coloca no grupo VIP, manda 2 dias antes, 1 semana antes, dia de não sei o que, você foi selecionada para ter um desconto, e muitas vezes é para tapar buraco de agenda, tá? Porque o paciente VIP mesmo é o paciente que está demandando aquela alocação. Sacaram? O paciente VIP fala, olha, eu posso no dia tal. Para a clínica que entende um pouco, né? Tem lugar que nem isso sabe. Mas vai pegar o paciente VIP, fala assim, não, então vamos fazer terapia injetável, vamos fazer a suplementação. Na sequência que você fizer a máquina, a gente vai fazer o bioestimulador de colágeno, que muita gente pensa que ele faz mais uma inflamação. Não, ele tem um papel nutritivo na sequência, tá? Cálcio e fosfato. Depois que ele tem um papel inflamatório, o macrófago vai lá, come essa hidroxiapatita de cálcio, né, o bioestimulador, e libera cálcio e fosfato. Isso serve para muitos processos celulares, desde mitocôndria, ATP, né, adenosina difosfato, vira adenosina trifosfato, sempre lembro vocês. Parede celular vai fosfato, a coluna dorsal do DNA é de fosfato. Que mais, gente? Cálcio, é tanta, sabe? São milhares de reações que dependem de cálcio e fosfato. Então, o paciente VIP é o que vai meio que falar assim, vamos alocar a máquina, então no dia que o paciente VIP pode fazer o injetável, vai ter preparado o organismo antes. O restante do grupo VIP, né, do grupo nada VIP, que vai ser chamado para fazer só o procedimento e não vai, às vezes, nem ter acesso ao fato de que antes do procedimento é bom que ele esteja com um organismo bacana, para não perder aquele horário que podia estar no buraco da agenda, sacaram? Então, isso que eu vim trazer para vocês, né? O grupo VIP, e aí? Faz 3 sessões de Ultraformer? Por que faz 3? Paciente fumante? Eu dispensei já vários pacientes, né? Porque, olha, não é bacana para você, não faça. Você tá fumando, não tá se alimentando direito, come muito açúcar. Se você fizer, você pode piorar. E a pessoa até na cognição, às vezes, não tava tão legal, né? Acho que uma só que foi assim, fez em outro lugar, e ameaçou processar o outro lugar. E aí chegou pra mim contando como se eu não houvesse avisado. Isso me ligou um alerta, né? No sentido de, puxa vida, nem a cognição da pessoa tá funcionando direitinho. E aí como é que faz? Avisa, encaminha, olha, vai fazer uns exames, ver se você tá direitinho, eu tinha te avisado, olha aqui. Então, isso é muito importante. Saibam para que serve, às vezes o grupo VIP fica atento. 2 últimas vagas para amanhã. Foi lá, marcou, chamou os pacientes importantes mesmo, tá? É chato falar isso, né, gente? Mas é verdade. Chamaram os principais pacientes que iam ter a prioridade dos horários para que eles pudessem se programar para os injetáveis, para preparo do metabolismo. E aí aquilo que sobra vai para o grupo VIP? Gente, ó, peguem aqui a ideia, reflitam os grupos VIPs que vocês estão, o tipo de mensagem que vocês recebem. Acho que muita gente pode não gostar nem um pouco, né, do que eu falei, mas até existem muitas estratégias de clínicas para clube de coisas, né, e pacotes, tal, que não tem nada de VIP. E muito pelo contrário. Então, fiquem aqui com a dica, eu vim aqui gravar nesse frio com vocês, mesmo nessa roupa meio diferente, que acho que é uma informação que pode ajudar bastante gente. Mandem aqui nos comentários se fez sentido para vocês. E mandem para aquela tua amiga que às vezes tá vendo coisa no grupo VIP, não tá sacando. É importante para finalizar, né? Quando a gente faz muito procedimento de lesão,
tá? Você vai lá, porque existem os lasers, alguns que não, um fotona, por exemplo, ele não vai fazer sempre morte celular. O ultrassom microfocado se propõe a fazer isso sempre. Laser de CO2, sim, também. Ele rompe a barreira cutânea. Morpheus, também. Ou EndMed, outros microagulhamentos, né? Qualquer coisa que fura a pele, ou que faz morte celular, no caso, os ultrassons microfocados, que fazem mesmo, né? Porque tem uns que falam que estão fazendo, mas a gente desconfia. Porque a aplicação não é controlada. E a partir do momento que você tem uma aplicação que não tem controle, se você estiver realmente fazendo morte celular, você pode romper um nervo, certo? Então, quando você vê uma aplicação totalmente aleatória, sem a imagem ao mesmo tempo, desconfie de que ela está realmente fazendo morte celular. Mas toda vez que você faz uma morte celular, eu brinquei, né, lá naquele vidinho, porque eu cheguei, assim, vendo pessoas falando assim, Cíntia, você conhece o Hypro? Super novidade, recebendo aquelas mensagens, né, os textinhos, venha conhecer a novidade, papapá. E aí eu fiquei assim de coração partido, que eu falei assim, né, pra algumas pessoas, paciente, até seguidor, Cíntia, você tá trabalhando com Hypro, super novidade, né, porque eu trabalho super com o Ultera. E aí eu vi que eram pessoas que tinham acabado de fazer o protocolo de 3 sessões de Ultrafarmer. Toda vez que sua célula morre, ela vai usar um pedacinho do telômero dela, que são como se fossem capinhas no final do DNA. Usa o pedacinho do telômero para fazer um novo material genético. E usará todo o processo das células do sangue da pessoa para ir lá fazer um novo tecido, principalmente pele, que foi rompida, SMAS, né? O SMAS, gente, é a camada mais profunda. Sistema músculo aponeurótico superficial, SMAS. Então, a partir do momento que você matou células, a pessoa foi lá e matou 3 vezes no Ultrafarmer. Ela tá precisando fazer mais um ultrassom microfocado? Né? E a pessoa pensando que ela vai fazer mais uma e vai melhorar. E às vezes não, porque tem a questão de como está o sangue, tem a questão de se ela vai poder injetar depois, tem a questão desse consumo de DNA, principalmente em paciente que tem obesidade ou vitamina D baixa. O fato de que esse telômero estará mais desgastado, e existe um conceito, né, um estudo publicado, o limite de Hayflick, que os telômeros eles têm um número finito, não é uma coisa que fica se produzindo mais. Depois vieram outros estudos mostrando o que faz com que esses telômeros não se encurtem tanto, mas a cada procedimento de lesão, um monte de sessões de, por exemplo, Morpheus ou radiofrequências microagulhadas mataram células. Aí depois vai lá com mais ultrassom microfocado, aí chega um outro ultrassom microfocado, a pessoa mal se cicatrizou de um ultrassom microfocado, já vai, né, socar outro em cima. Meu Deus. E daí eu fiquei com pena, falei assim, como assim, né, não tá te oferecendo pra você ir lá dar uma socada de novo na tua cara, né, e foi o vídeo, né, que foi essa brincadeira, sem saber como é que você tá, o remédio que você tá tomando, como tá a tua alimentação, o quanto que você fez de Ultrafarmer no passado. Então reflitam, porque infelizmente é esse o tratamento. Só mais uma vez. Ai, meu Deus. Cada vergonha que a gente passa aqui, né? Mas vai ficar na memória, no soca-soca, tá? Beijo pra vocês, espero que tenha caído a ficha, que tenha ajudado, ou mandem pra amiga de vocês que ainda pode não saber. A dica do grupo VIP.